A maioria das pessoas economiza dinheiro ou toma dinheiro emprestado de bancos. Em troca, os bancos pagam juros sobre nossas economias ou cobram juros sobre empréstimos. Ou seja, se você fizer um empréstimo, terá que pagar juros ao banco, e se abrir uma conta poupança, o banco pagará juros a você. Mas você já se perguntou: como os bancos ganham dinheiro? No vídeo de hoje vamos falar sobre como os bancos funcionam. É por isso que a primeira pergunta a responder é: o que os bancos fazem com dinheiro? Quando você abre uma conta em um banco, você deposita o dinheiro para que o banco guarde para você, mas o banco não guarda no cofre, não deixa na sua conta sem tocá-la até que você decida recuperá-la ou usá-la pagando com seu cartão. Por mais que você ache que seu dinheiro está sempre lá no banco, na realidade não é assim. Os bancos usam seu dinheiro, e o principal uso que eles fazem é emprestá-lo. Quer dizer, o banco pega seu dinheiro e empresta para outra pessoa, e essa outra pessoa cobra juros mais altos do que ele lhe paga, gerando assim seu lucro. Vamos ver isso com um exemplo. Suponha por um momento que haja um banco que tem apenas 2 clientes, e um deles é você. Você deposita $100 no banco. Este banco paga juros de 4% ao ano. Isso significa que dentro de um ano você terá ganho $4 de juros e você poderá sacar um total de $104. Mas como dissemos antes, esses $100 não ficarão parados em sua conta bancária. Embora você sempre verá esse dinheiro em seu saldo, fisicamente essas contas serão emprestadas para outra pessoa, que neste caso seria o segundo cliente do banco. Então o que o banco faz é emprestar $100 para seu segundo cliente, que será cobrado 8% de juros por emprestar-lhe o dinheiro. No final do ano, o banco cobrará $8 de juros. Pelo empréstimo a pessoa terá que reembolsar um total de $108 pelo seu crédito. Com esses $108, o banco pagará seus $104 e você terá lucro pela diferença de $4. É assim que é o negócio de um banco. O que oferece outros serviços, como aluguel de cofres, o lucro do banco está em pagar a você uma taxa de juros baixa por seus depósitos, e emprestar esse dinheiro a outras pessoas cobrando-lhes uma taxa de juros mais alta. Mas isso levanta uma questão muito importante: e se quando o ano terminar, a pessoa a quem o banco emprestou dinheiro não tem o suficiente para pagar de volta? Se isso acontecesse, o banco não receberia seus $108 e não poderia lhe dar os $104 porque não tem a quem o emprestou. Nesse caso, você perderia seu dinheiro e o banco iria à falência. Em outras palavras, toda a sua empresa ficaria sem dinheiro. Obviamente nenhum banco tem apenas 2 clientes, então se um cliente não pagar, ainda haverá outros clientes que fizeram, e com esse dinheiro você poderá devolver quem depositou. Os bancos são obrigados a tomar precauções e estabelecer regras para garantir que os depósitos dos seus clientes não sejam colocados em risco. Para isso, os bancos devem manter um certo nível de reserva. A reserva bancária é uma porcentagem dos depósitos feitos pelas pessoas no banco que, por ordem do Banco Central, não pode ser emprestada. Por exemplo, se a reserva bancária for de 10%, o banco deverá manter 10% de seus depósitos sem emprestá-los. Dependendo do país, esses depósitos devem ser mantidos em um cofre de banco ou depositados em contas do Banco Central. O Banco Central é responsável por fiscalizar que esse dinheiro não seja usado pelo banco. Dessa forma, os bancos conseguem garantir que possam honrar seus compromissos com seus clientes, mesmo em caso de uma crise econômica. No entanto, essas regras também têm um custo, pois os bancos não podem usar todo o dinheiro dos seus clientes para emprestar e gerar lucro. A reserva bancária é uma parte importante da regulamentação financeira e é usada para prevenir crises financeiras. Ela é usada para garantir que as instituições financeiras tenham recursos suficientes para cobrir os empréstimos que deram aos seus clientes. Também pode ajudar a estabilizar as taxas de juros, ajudar as instituições a cumprir as suas obrigações de pagamento e evitar que os bancos aumentem a quantidade de créditos concedidos. Além disso, a prevenir crises financeiras porque, se houver uma crise, os bancos terão uma reserva bancária para usar para cobrir as suas obrigações de pagamento. Quando as pessoas desconfiam dos bancos e começam a sacar em massa seus depósitos, o que acontece é o que é conhecido como corrida ao banco.
Isso significa que, se todos nós fossemos hoje ao banco para retirar nosso dinheiro ao mesmo tempo, isso causaria uma falta de fundos para o banco. Para evitar que essa situação ocorra, os governos normalmente intervêm para salvar os bancos, prestando-lhes dinheiro. Por exemplo, antes da crise de 2008 nos Estados Unidos, o Federal Reserve emprestou 3.375 milhões de dólares para o Citibank. Na Argentina em 2001, o governo decidiu congelar os depósitos em dólares nos bancos para evitar uma corrida aos bancos. Ou seja, corridas aos bancos não são comuns, e só acontecem quando há uma crise muito forte na economia. Dessa forma, mesmo que haja uma crise na economia, é provável que os governos tomem medidas para salvar os bancos e você não ficará sem seu dinheiro. Ao contrário do que muitos pensam, não é apenas as retiradas de depósitos que levam um banco à falência, pois também concedem crédito. Se as pessoas a quem você emprestou dinheiro não conseguiram devolver, você também ficaria sem recursos. Ou seja, assim como o banco pode ficar sem dinheiro se todos os seus depositantes querem sacar seu dinheiro ao mesmo tempo, você também ficaria sem dinheiro se a pessoa a quem emprestava o dinheiro não pudesse devolver. Isso porque os bancos dos Estados Unidos podem emprestar quase todo o seu dinheiro. Essa foi uma das grandes causas da crise de 2008, quando alguns bancos dos Estados Unidos que se dedicam principalmente a empréstimos hipotecários, tiveram um total de 5,4 trilhões de dólares em empréstimos, sendo que 1,6 trilhão de dólares eram hipotecas subprime, e diante da crise muitas dessas pessoas não podiam pagar seus créditos. Para evitar a falência desses bancos, o governo dos Estados Unidos precisou socorrê-los, fornecendo a eles 100 bilhões de dólares. Dessa forma, fica claro que, assim como qualquer outro negócio, um banco também tem seus riscos, mas, diferentemente de outros, é frequentemente auxiliado pelo governo. Ao analisar os riscos associados ao negócio de um banco, voltemos como o banco gera sua receita. A diferença entre a taxa de juros que eles pagam aos seus depositantes e a taxa de juros que eles cobram pelos empréstimos que fazem. Os bancos recebem juros dos tomadores de empréstimos e pagam juros aos depositantes. O lucro do banco é determinado pela diferença entre as duas taxas de juros. Quanto maior a diferença entre o que é pago por depósitos e o que é cobrado por empréstimos, maior o lucro do banco. Se a taxa de juros cobrada pelo banco for maior do que a taxa de juros paga aos seus depositantes, o banco terá um lucro. Alguns lucros são diretamente relacionados às operações bancárias, como taxas por serviços bancários, taxas de manutenção de conta, taxas de empréstimo e taxas de retirada de caixas eletrônicos. Para aumentar os seus lucros, os bancos procuram maneiras de aumentar as suas taxas de juros. Por isso, é importante que os depositantes e os tomadores de empréstimos estejam cientes dos seus direitos e das taxas de juros aplicáveis, para que eles possam tomar as melhores decisões. Os bancos utilizam os juros líquidos, pois permitem aos bancos calcular o real custo ou benefício de um empréstimo ou investimento. Isso facilita a tomada de decisão para o banco, pois os juros líquidos permitem que o banco seja capaz de calcular exatamente quanto ele está ganhando ou perdendo com o investimento ou o empréstimo. Os juros líquidos são os juros recebidos ou pagos em um empréstimo ou investimento, descontando taxas, impostos e outras despesas. Os juros líquidos são a quantia de dinheiro que é recebida ou paga realmente após a dedução de todos os custos envolvidos. Quando um banco faz um empréstimo, os juros líquidos são a porcentagem de juros que ele cobra ao tomador do empréstimo, descontando os custos. Por outro lado, quando um banco recebe um depósito, os juros líquidos são a porcentagem de juros que ele paga ao depositante, descontando taxas, impostos. Ganhar mais dinheiro para um banco nem sempre é tão fácil de conseguir apenas aumentando as taxas de empréstimo. É preciso levar em consideração alguns fatores, como as taxas cobradas pela concorrência e a estratégia que o banco deseja seguir. Mas o juro líquido ainda é uma das formas mais utilizadas para medir a eficiência de um banco. Agora que você sabe como um banco funciona, como ele ganha dinheiro e como você pode medir sua eficiência, você investiria seu dinheiro em um banco?